irmãos, ele precisava de algo na vida dele. Ele precisava, irmãos, adquirir algo, irmãos, que estava acima de todas as riquezas que ele tinha. A Bíblia diz, irmãos, que esse príncipe, ele dizendo: bom mestre, que farei para me herdar a vida eterna? O que eu faço, mestre, bom mestre, para me herdar a vida eterna? Esse jovem sempre disse mesmo para Jesus, Jesus lhe dizendo para ele: há um só bom, que é Deus. Aleluia. Não há ninguém bom a não ser Deus. Então esse jovem, ele queria herdar, fazer parte da vida eterna. Como que ele poderia fazer? Ele perguntava para Jesus, como que ele poderia fazer para herdar a vida eterna? E nos dias atuais de hoje, é assim, irmãos. Para nós herdar a vida eterna, é preciso de renúncias na nossa vida. É preciso, irmãos, de nós ter Jesus na nossa vida, de ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, como Zaqueu teve aquele encontro, a história de Zaqueu foi mudada. E esse jovem, irmãos, ele queria herdar a vida eterna, mas Jesus falando para ele: não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honrar o teu pai e tua mãe. E ele simplesmente disse: tudo isso na minha mocidade eu tenho feito. Ele diz que tem feito tudo isso na mocidade dele. Não matava, não roubava, não furtava, não dava falsos testemunhos e honrava sempre o seu pai e sua mãe. Mas ele queria herdar a vida eterna. O Senhor disse para ele: aleluia, mas ainda falta uma coisa. Aleluia. Ele era um jovem rico, então ele tinha que desfazer de algo na vida dele para seguir a Jesus. Jesus disse para ele, para esse jovem rico: vende tudo o que tens e me segue. Ele achou difícil de vender tudo o que ele tinha, ou seja, de fazer de todas as suas riquezas para dar para os pobres e para seguir a Jesus. Ele achou difícil, irmãos. E nessa noite, irmãos, Jesus ele está dizendo para mim, para você, para todos nós, irmãos, que essa palavra ainda continua dizendo para todos nós, para todo mundo que lê essa palavra, irmãos. Muitas das vezes na vida da gente, irmão, algo nos impede, irmãos, de nós receber a vida eterna, de nós entrar no reino de Deus, a qual Deus ele já tem preparado desde a fundação do mundo. Deus já tem preparado a Nova Jerusalém para todos nós, irmãos. Mas tem algo, irmão, às vezes na nossa vida que nos impedimos, irmãos, de nós receber a nossa vida eterna, entrar na Nova Jerusalém. O que estava impedindo, irmãos, aquele jovem, irmão, de receber a vida eterna após a morte dele, eram as suas riquezas. Ele não queria, irmãos, dar para os pobres, repartir para os pobres as suas riquezas. Ele estava pegado em suas riquezas, em tudo que ele tinha, irmãos. Ele não queria abrir mão de nada daquilo que ele tinha para seguir a Jesus. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão assim, irmãos? Às vezes não tem riqueza, não tem dinheiro, mas está pegado em algo, irmãos, na sua vida, irmãos, que é necessário abrir a mão para que nós recebamos a vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez isso está nos impedindo, irmãos, de nós receber a vida eterna. Porque tem algo em nossas vidas, irmão, que é necessário que nós abrimos nossas mãos, que temos renúncias. Isso
Isso, esse jovem, irmãos, era um jovem, era apenas um jovem. Ele não quis renunciar às suas riquezas para seguir Jesus, irmãos, e para ter uma vida com Deus, para ter uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha que abrir a mão das suas riquezas. E muitas das vezes as nossas vidas são assim, irmãos. Tem algo na nossa vida que nos impede de nós seguir Jesus. Tem algo na nossa vida, irmãos, que nos impede, irmãos, de nós caminhar com Jesus, de nós dar um passo à frente com Jesus, que impede de nós entrar no reino de Deus. E esse era o impedimento desse jovem. Temos que ter renúncia na nossa vida. Eu não sei nessa noite, irmãos, qual é a renúncia que eu tenho que ter e você também. Na minha vida, irmãos, eu sei o que algo, irmãos, na minha vida que impede, irmãos, de eu caminhar com Jesus, de eu receber, irmãos, a minha vida eterna. E sabemos, irmãos, que o pecado, irmão, que impede de nós, irmãos, receber, irmãos, a nossa vida eterna com Jesus. É algo que nós temos que renunciar. É algo que nós temos que abrir mão do pecado. Abrir mão de tudo aquilo que não agrada os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, se nós não abrir mão, nós não temos morada no céu. E essa morada, irmãos, foi Deus que nos prometeu. Foi Deus, irmãos, que falou para nós, irmãos, lá em João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar vós lugar para vós mesmo. Eu voltarei e buscarei vós para mim mesmo. Então Jesus, ele já falou para nós, irmão, dentro da palavra. Ele já deixou bem claro que ele foi para o Pai, mas ele voltaria para nos buscar. E nós, irmãos, temos que renunciar ao pecado. Nós temos que renunciar tudo aquilo que não agrada aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não tiver renúncia na nossa vida, se não tiver, irmãos, essa renúncia, não tem morada no céu, não tem vida eterna com Jesus. E era isso que Jesus estava dizendo para esse jovem rico. O que adianta tanta riqueza, irmãos? O que adianta nós ter tudo, irmãos, do bom, do melhor? O que adianta, irmãos, nós tiver algo na nossa vida, mas ele ser um impedimento de nós morar com Jesus no céu? Porque, irmãos, a promessa Deus ele já fez na nossa vida. Essa promessa, irmãos, já foi feita. Então agora é só nós, irmãos, tirar tudo quanto é impedimento na nossa vida, para que nós, irmãos, seguimos a Jesus, para quando Ele voltar, ou quando Ele gritar a nossa senha, irmãos, e nós morar com Jesus no céu. Nós não podemos deixar nada nos impedir, nada nos separar do amor de Cristo. Ainda, irmãos, que doa na nós, irmãos, mas que foi impedimento, que abra mão daquilo, irmãos, que vai ser impedimento para nós. Aleluia, naquele grande dia. Mas esse jovem, irmãos, quando Jesus ouviu, aleluia, esse jovem dizendo, irmãos, que tudo ele tem feito, mas, irmãos, faltava aquilo para ele, irmãos, fazer, largar tudo e seguir Jesus. Aquele jovem, irmãos, enudeceu a cabeça, aquele jovem ficou triste, aborrecido por causa das suas riquezas. Ele não queria desfazer, ele não queria repartir para aqueles pobres, irmãos, as suas riquezas, o seu dinheiro, tudo que ele tem possuído naquela terra. Ele não queria desfazer das suas riquezas. É assim, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, nós somos pecados em algo. Nós não queremos largar aquilo ali, irmãos, achando, irmãos, aleluia, que não está sendo impedimento na nossa vida. Mas tem coisa que é necessário nós desfazer. Mas aquele jovem, aleluia, entristeceu e abaixou a cabeça, irmãos, e virou para trás e foi-se embora. Porque ele não queria desfazer das suas riquezas. Não queria, irmãos, mas ele queria herdar a vida eterna.
queremos ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus está dizendo isso, está sendo impedimento, meu filho. Isso não vai te levar a você morar no céu comigo, meu filho. E nós, irmãos, não queremos abrir mão das coisas daqui da terra. Não queremos abrir mão, irmãos, daquilo que nos impede, irmãos, de nós ter uma comunicação com Deus, um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Já foi louvado aqui nessa noite. Temos que ter um relacionamento, uma intimidade com o nosso Senhor, porque quanto mais nós aproximamos de Deus, Deus ele se achega mais a nós, irmãos, e menos nós ficamos apegados às coisas deste mundo. Porque quanto mais intimidade, quanto mais relacionamento que nós tiver com Deus, quanto mais a busca nossa, irmãos, aumenta com o nosso Senhor, quanto mais nós aproximamos de Deus, irmãos, menos nós ficamos apegados às coisas deste mundo. Deus, aleluia. Porque nós somos seres humanos, irmãos. Nós se apegamos, mas se nós colocar em Deus em primeiro lugar, em prioridade na nossa vida, irmãos, não tem, irmãos, nada, irmãos, que vai nos impedir de nós, irmãos, chegar até o céu. Glória a Deus. Muitas vezes nós achamos dificuldade, achamos difícil, irmãos, aleluia, morar no céu com Jesus. Achamos doloroso este caminho que nós caminhamos com Jesus, porque o caminho que Deus, irmãos, nos deu para nós andar, para nós caminhar com Ele é estreito. Tem que ter renúncia. Temos que desfazer tudo aquilo que, irmãos, que vai nos impedir de morar no céu. E esse jovem entristeceu, não quis desfazer, não quis repartir com os pobres. E Jesus ali, irmãos, falando, aleluia, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha do que o rico no reino de Deus, porque não quer desfazer das suas riquezas. Eu não digo o dia de hoje, irmão, que é só os ricos, mas eu digo também que tem muitas pessoas que precisam de Jesus, como foi louvado aqui nessa noite, aleluia, nós precisamos de Jesus. Foi louvado no hino da harpa. Nós precisamos de Jesus. Jesus, ele não precisa de mim nem de você. Não precisa do ser humano. Mas nós precisamos de Jesus para ser salvo, para herdar a vida eterna com Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos de Jesus todo o tempo. E sabemos que Jesus, ele é tudo na nossa vida. E sem Jesus não há salvação. E sem Jesus não há vida eterna para nós. E esse jovem, irmãos, aleluia, preferiu as suas riquezas, preferiu o seu dinheiro, aleluia, do que a morada no céu, do que a vida eterna com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ver, irmãos, que Pedro, ele diz, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, ele disse, aquele que larga pai, que larga a sua esposa, aquele que larga filhos, que larga tudo para o reino de Deus, irmãos, esse está fazendo a grande obra. E hoje o povo, irmãos, nós podemos ver que o povo hoje não quer largar, irmãos. Não quer largar para fazer a obra de Deus. Hoje o povo só quer, irmãos, receber da parte de Deus. Só quer que Deus faz, mas Deus nos criou, Deus nos deu fôlego de vida. Deus, irmãos, nos criou para Ele, fazer a obra dEle. Deus chamado na nossa vida é para fazer a obra de Deus. Hoje nós podemos ver que as pessoas hoje não querem fazer mais a obra de Deus. Como, irmãos? Como que nós somos ingratos ao nosso Senhor pelo tudo que Ele tem feito em nossas vidas? Você vê que Jesus, irmãos, aleluia, Ele tem morrido na cruz de Calvário por nós, irmãos, para nos dar salvação e vida eterna. O que nós estamos fazendo? Nada para Jesus.
Não queremos largar, irmãos, o conforto hoje. Não queremos largar, irmãos, a vida boa, a cadeira de comodismo. Não queremos largar, irmãos, aleluia, aquilo, irmãos, que nos deixa confortável, irmãos, para ir, irmãos, fazer a obra de Deus na face dessa terra. Nós não queremos abrir mão do conforto, não queremos abrir mão, irmão, das coisas, irmãos, para estar no campo, para fazer a obra, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E dizer: Jesus está voltando, se arrependa. Se arrependa dos vossos pecados, porque Jesus está voltando. Jesus quer, irmãos, salvar a todos, quer dar vida eterna a todos. O que nós estamos fazendo? E nós ainda queremos vida eterna com Deus. Ainda queremos vida eterna. Como, irmãos, nós queremos vida eterna na cadeira de comodismo? Como nós queremos vida eterna com Deus, irmãos, se nós, irmãos, não queremos iniciar a palavra, nós não queremos, irmãos, mostrar a verdade para o povo. Hoje o povo, irmãos, não quer mostrar mais a verdade, dizer a verdade, que Jesus, ele salva, cura, liberta e transforma, que ele está na vida errada, que ela está na vida errada, mas tem uma solução para resolver o problema dele. Aleluia. É largando tudo. Largando a bebida, largando o álcool, largando as drogas, a prostituição, largando as coisas deste mundo que não vai edificar nada e que não vai levar para o céu. Deus. É largar as coisas deste mundo. O que nós estamos fazendo, irmão? Às vezes a gente olhando para dentro de nós e dizemos assim: nós entregamos nossa vida para Jesus, nós largamos tudo. Será que nós largamos tudo mesmo, irmãos? Talvez nós, irmãos, fazemos, às vezes, as coisas para nós primeiro, em vez de fazer para Jesus primeiro, porque a prioridade é Jesus. Irmãos, eu estou dizendo isso aqui para os irmãos lá, é para todos nós a palavra, irmãos. Glória a Deus. E hoje mesmo eu estava meditando dentro de mim mesmo, falando: Deus, eu trabalho, chego em casa, em vez de dar prioridade para o Senhor em primeiro lugar, fazer primeiro para Deus, eu vou fazer os meus fazeres, não estou tendo tempo para a obra de Deus. E Jesus, ele está dizendo: largue tudo e me segue. Largue tudo que está te atrapalhando você, e segue Jesus. Amém. Para fazer a obra, a grande obra de Deus, para que Deus, ele comece a operar, para que Deus, ele comece a trabalhar e fazer a grande obra dele na vida das pessoas. Aleluia. Que ainda, irmãos, precisa de largar as coisas deste mundo, para que Deus, ele venha dar vida eterna. Quantas pessoas hoje, irmãos, nós podemos ver quantas pessoas hoje estão morrendo, estão descendo o pó da terra. Quantas pessoas, irmãos, estão morrendo enforcados. Quantas pessoas hoje estão, irmãos, morrendo nos hospitais. E cadê os discípulos de Jesus? Cadê o povo que Deus tem chamado para fazer essa grande obra? Será que nós temos largado tudo? Largado casa? Largado os afazeres? Para poder pregar a palavra de Deus? Talvez aquela pessoa ali é o último suspiro daquela pessoa. E ainda não chegou ninguém ainda para dizer para ele ou para ela: Jesus te ama. Jesus te ama. Entrega a tua vida para Jesus, porque hoje Jesus, ele vai te receber lá no céu. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, estão morrendo e nós estamos na cadeira de comodismo. Nós não estamos largando, irmão, nosso conforto. Nós não estamos largando nosso sofá. Nós não estamos largando nossa casa. Nós não estamos largando filho. Mulheres. Nós não estamos largando, irmãos. E para fazer a obra de Deus, estamos ali, irmãos. Jesus está dizendo, como ele disse para esse jovem rico: pega tudo que tu tem e reparte para os pobres e me segue. E ele entristeceu porque não queria desfazer do que ele tinha para poder seguir Jesus. Como que aquele jovem queria ter vida eterna? E hoje eu olho para dentro de nós, irmão, como que nós, irmãos, queremos ter vida eterna?
com Deus, se nós estamos pegados a algo ainda. Eu não sei, irmãos, em que você está pegado. Eu posso dizer de mim, mas eu não sei de você o que você está pegado, irmãos, nessa terra que não quer largar. E Jesus está dizendo: larga tudo e vem e me segue. Jesus está dizendo para nós seguir a Ele. A verdade que é Jesus Cristo. Aleluia, caminhar com Jesus, fazendo a obra de Deus, para ter, irmãos, vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse jovem, ele não queria abrir mão das suas riquezas. E que nessa noite, irmãos, nós podemos abrir mão daquilo que nos impede de nós receber a vida eterna. Porque nós não estamos caminhando em vão, não, irmãos. Nós estamos caminhando, nós viemos para a presença de Deus, irmãos. É para caminhar com Jesus. É para largar as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo vai ficar neste mundo. Deus. Nós temos que buscar as coisas que vêm do alto do trono de Deus. Glória a Deus. Nós temos que buscar as coisas que vêm de Jesus. Aquilo que Jesus tem nos ensinado, irmãos. Porque Ele, irmãos, vai nos sustentar nessa caminhada. Ele não vai deixar faltar nada para nós. Aleluia. Porque Ele nos chamou. Ele nos sustenta. Ele entra com providência em tudo. Ainda, irmãos, que a luta é tanta contra nossas vidas. Ainda que o vento sopra. Ainda, irmãos, que as portas se fecham. Ainda que as latas ficam vazias na nossa vida. Mas, irmãos, larga aquilo que te atrapalha de você receber a sua vida eterna com Deus. Tem algo na nossa vida que nos impede, irmãos. E isso não pode ser impedimento de nós, irmãos, entrar no céu. Porque se for um impedimento, irmãos, é melhor que nós abra a mão daquilo, ainda que vai doer em nós. Ainda, irmãos, que nós gostamos muito, abre mão para que você venha receber a sua vida eterna com Deus. Que nós possamos passar dessa vida para uma outra vida. Porque a nova Jerusalém já foi, irmãos. Aleluia. Deus já tem preparado para todos nós desde a fundação do mundo. Já está preparada a nova Jerusalém. E Jesus ele está à porta para buscar os seus escolhidos. Jesus ele está voltando, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, o que nós, irmãos, está nos impedindo? O que está impedindo nós de nós entrar no céu? O que está, irmão? Eu tenho que olhar dentro de mim, examinar o que está me impedindo. Ainda que eu goste tanto, mas eu tenho que abrir mão. Isso não pode ser impedimento, meu irmão, de a minha salvação. Porque eu só estou seguindo a Jesus, estou caminhando com Deus. Não pode me impedir, irmão, de eu perder a minha salvação. Eu tenho que, irmãos, caminhar com Jesus e ganhar a minha salvação. Glória a Deus, aleluia. Abre mão. Não faça como esse jovem rico. E quantas pessoas estão assim, irmãos? E quantas pessoas ricas que estão pegadas nas suas riquezas nessa terra, irmãos? Que não abrem mão das suas riquezas. Aleluia. Quantas pessoas estão assim? Irmãos, o dinheiro fica, casa fica, carro fica. Tudo fica nessa terra, as terras ficam. Nada, ninguém vai levar dentro do caixão. Porque a gente viemos para este mundo, irmãos. A gente viemos, irmãos, nu. A gente não viemos nem com roupas. Onde já se viu uma criança nascer, irmãos, e trazendo bagagens, malas. E vestida com roupa? Não, irmãos. Ninguém trouxe bagagem. E ninguém vai levar bagagem. Bagagem não entra no céu. Só entra um povo lavado, remido do Senhor. Um povo preparado, noivas preparadas. Glória a Deus. Não vai entrar bagagem. E como diz nessa noite a irmã Cristina, do pó viemos e do pó voltaremos. Irmãos, a gente viemos do pó. E vai voltar para o pó. Glória a Deus. A nossa alma, o nosso espírito tem que voltar para Deus. Porque Ele que é o dono do fôlego de vida.
meu fôlego de vida, irmãos, eu não vou viver, vou morrer. Irmãos. Então, irmãos, ninguém dessa vida, aqui dessa terra, vamos levar nada. Aqui tudo é emprestado. Tudo é emprestado que o Senhor nos emprestou para que nós cuidássemos, mas não é para se pegar nas coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo ninguém vai levar. Então desapegue. Aí você diz assim, missionário, não podemos ter carro, ter dinheiro, ter riqueza. Sim, podemos. A Bíblia nos ensina, irmãos, a nós não se apegar ao dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todo mal. Nos afasta de Deus. Nos tira a nossa morada que Deus, Ele tem, irmãos, nos dado. A cidade, irmãos, Nova Jerusalém. E que nós possamos tomar posse, irmãos, dessa cidade. Não abra mão daquilo que Deus nos deu, irmão. Porque se nós abrir a mão da cidade, irmãos, não tem vida eterna com Deus. Vai ter tormento eterno lá no inferno. Porque tormento é no inferno, irmãos. Porque a Bíblia só necessita esses dois caminhos. O caminho que leva para a vida eterna e o caminho que leva para o tormento eterno, para a eternidade, para séculos e séculos, nunca mais sai de lá. Então não deixe, irmão, nada te impedir de você receber a tua vida eterna. Não faça como esse jovem rico, não, porque esse jovem rico preferiu a riqueza dele, ficou pegado à riqueza dele, mas ele esqueceu, irmãos, que ele na riqueza, que tudo que ele tinha, ele não poderia levar com ele quando ele morresse. Nada dessa terra nós levamos. Então vamos, irmãos, se apegar é com Jesus. Glória. Agarrar com Jesus. Aleluia. E largar, irmãos, tudo, irmãos, aquilo que nos impede de caminhar com Jesus, para que nós teremos a vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa noite, essa palavra que Deus colocou no nosso coração, no meu coração nessa noite, que a igreja possa receber, irmãos. Não deixa nada te impedir de você receber a tua vida eterna, não, irmãos. Porque ninguém pode salvar ninguém, a não ser, irmãos, nós mesmos, irmãos, fazendo renúncia de tudo aquilo que nos impede de nós receber a Nova Jerusalém lá no céu. Que nós possamos ficar com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus continue falando no nosso coração nessa noite, e que Deus te abençoe nessa noite. É que eu agradeço nessa noite essa rica, maravilhosa oportunidade que Deus tem nos concedido nessa noite, amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo.